Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a classificação das cadeias, parte 1, tá galera? Se você sentir alguma dúvida nessa aula aqui, volta à aula do início que a gente fez, introdução à química orgânica, retoma um pouquinho o assunto, porque o que eu vou falar aqui já tá falando muitas coisas que a gente viu lá. Lembra que eu tinha falado pra vocês, galera? Toda parte de química orgânica, uma depende da outra. Então é muito importante que você vá parando, vá vendo para o vídeo, realmente vá bem devagarzinho nessa parte, porque ela é fácil. Mas se a gente perder algum detalhe, nossa, esse detalhe pode acompanhar a gente até o final e pode ser um problema lá na frente, beleza? O que a gente vai trabalhar nessa parte, gente? A classificação das cadeias abertas. Então, né, nós temos algumas classificações, mas hoje a gente vai focar um pouquinho na classificação das cadeias abertas. Galera, veja assim, nós podemos ter as cadeias abertas, acíclicas ou alifáticas, tanto faz o nome aqui, tá? Nós podemos ter as cadeias fechadas ou cíclicas ou as cadeias mistas. Hoje nós ficamos aqui, ó, em abertas, acíclicas ou alifáticas, tá? Então esse é o nosso primeiro grupo. Vamos começar lá. Galera, como o próprio nome tá falando, né? Cadeias abertas. As cadeias abertas, elas vão ter sempre duas ou mais extremidades. Então, elas vão ser realmente abertas, ó. Não tem nada fechado nessas cadeias. Então, elas sempre têm extremidades. Elas podem ter ramificações, que é o caso aqui, né? Mas ela continua sendo aberta. Ela não tem nenhum ciclo fechando a cadeia, beleza? Então, cadeia aberta, sempre duas ou mais extremidades. Só que dentro das cadeias abertas, eu também tenho um grupo de subdivisões, que é esse grupo aqui, ó. Então, a gente pode dividir, né, em três. O primeiro grupo, a gente vai classificar se a cadeia é normal ou ramificada. Posso chamar de reta também, tá? O segundo grupo, a gente vai classificar se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Vou explicar cada um para vocês. E o terceiro grupo, a gente vai classificar se a cadeia é saturada ou insaturada. Então, são três grupos dentro das cadeias abertas. Vamos começar? Galera, normal ou reta? Veja, os átomos de carbono estão em sequência. Não tenho nada pendurado nessa cadeia. Eu não tenho nenhuma ramificação, nada. Ó, estão em sequência única. Eles podem estar assim, na forma horizontal, podem estar na forma vertical, mas eles estão em sequência. Eu não tenho nada pendurado na minha cadeia, tá? Por exemplo, galera, veja assim, ó. Aqui eu coloco para vocês vários, tá? E todos eles são cadeias do tipo normais ou reta. Daí você fala, não é possível, olha aqui, ó, tem uma coisa aqui, ó. Veja, olha o que eu coloquei lá no último slide, né, ó. Os átomos de carbono estão em sequência. São os átomos de carbono que eu vou olhar. Então veja aqui, ó, esse caso aqui. Isso é carbono, gente? Não, é oxigênio. Se fosse um carbono aqui, daí não se encaixaria mais em cadeia normal ou reta, tá? Mas como é uma cadeia, ó, uma cadeia só de carbonos aqui embaixo, e os carbonos estão na forma normal ou reta, então eu classifico como cadeia normal. O oxigênio aqui, ó, eu não vou considerar. Então toma cuidado, porque isso é uma pegadinha muito constante nos vestibulares. O pessoal coloca isso aqui, você olha, é uma ramificação, tem algo pendurado ali na cadeia. Então com certeza é. É carbono? Não é carbono, então eu não vou considerar. Veja que é sempre para os átomos de carbono que eu estou olhando. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso daqui, essa dupla O, não vou considerar. Ó, os átomos de carbono, eles estão em sequência aqui, ó. Estão numa sequência. Então, cadeia normal. Mesma coisa aqui, ó, cadeia normal, também aqui também, ó, tá? Isso daqui é carbono? Também não. Então, eu vou ver se os átomos de carbono estão em sequência. Se os átomos de carbono estão em sequência e não tem nada de carbono pendurado, ramificado na cadeia, então a cadeia vai ser normal ou reta. Tudo bem? Como que seria, então, uma cadeia ramificada? Justamente o que eu tô falando. Olha lá, ó. Uma ramificação, tem um carbono pendurado ali na cadeia. Vamos ver alguns exemplos. Olha lá, ó. Ramificação, opa, carbono. Tá vendo o carbono, gente? Ele tá pendurado na cadeia, ele tá ramificando a cadeia. Então, é uma cadeia ramificada. Se não tivesse isso daqui, ó, seria uma cadeia o quê? Normal, porque isso aqui é oxigênio, ó. Beleza? Não é isso que está classificando a cadeia como ramificada. É isso daqui, ó. Esse aqui, mesma coisa, ó. Se fosse só partezinha aqui, ó, seria normal. Mas olha lá, tem uma ramificação, tem algo pendurado ali na minha cadeia. Então, é uma cadeia ramificada. E o que está pendurado é o quê? Carbono. Então, cadeia ramificada.
Mesma coisa aqui, ó. Veja, se só fosse essa linha aqui horizontal, ó, gente, seria uma cadeia normal. Mas o que eu tenho aqui, ó? Carbono pendurado, carbono ramificado. Então, cadeia ramificada, beleza? Então, normal, eu só vou ter átomos de carbono em sequência. Posso ter até outros elementos pendurados, mas eu vou ter só átomos de carbono em sequência. A ramificada não, eu vou ter átomos de carbono ramificados, pendurados na cadeia. Então, esse é o primeiro grupo que a gente pode classificar a cadeia. O segundo grupo, homogênea ou heterogênea. O grupo das homogêneas, tá, gente, como o próprio nome está falando, vai ser aquele grupo que não tem a presença do heteroátomo. O que é o heteroátomo? O heteroátomo, gente, é um átomo que não pode ser nem carbono e hidrogênio e está lá no meio da cadeia, está entre carbonos. Então, por exemplo, ó, essa cadeia aqui só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum outro elemento. Se tiver qualquer outro elemento ali no meio, já é considero como heteroátomo. Daí a gente já vai ver como a gente vai classificar. Mas se eu só tiver carbono e hidrogênio entre os carbonos, então é uma cadeia homogênea. Olha os exemplos e as pegadinhas. Você olha isso daqui, ó. Opa, olha, tem outro átomo, então vai ser heterogênea. Gente, o que eu acabei de falar para vocês? Entre carbonos, o oxigênio está aqui no meio? Está entre carbonos? Não. Então é uma cadeia homogênea, ó. Entre carbonos só tem carbono e hidrogênio. Homogênea. Aqui é a mesma coisa, ó. O oxigênio está lá no final, ele não está no meio da cadeia. No meio da cadeia eu só tenho carbonos e hidrogênios. Então é uma cadeia homogênea. Aqui também, ó, o NH2 aqui, ele está no final, ele não está entre carbonos. Entre carbonos eu só tenho carbono e hidrogênio. Homogêneo. Mesmo exemplo aqui, ó, homogênea, aqui também homogênea, ó, não está entre carbonos. Então, é isso que você tem que ver. Entre carbonos tem algo? Não, então é homogêneo. Tudo bem? Agora, olha a heterogênea lá, ó. No meio tem um elemento que não é carbono e hidrogênio. O mais comum é oxigênio e nitrogênio, que geralmente aparece pra gente, mas pode ser qualquer elemento, tá? Então, olha lá, ó. O oxigênio está lá no meio, entre carbonos. Possui heteroátomo, então é uma cadeia heterogênea. Olha os exemplos. Veja, ó, bem, coloquei até em vermelhinho lá para vocês, ó, no meio da cadeia, entre carbonos, heterogêneo. Aqui eu tenho um enxofre, ó, no meio da cadeia, ó, tá entre carbonos, heterogêneo. Aqui é a mesma coisa, ó, carbono e no meio um oxigênio, heterogêneo. Olha lá, ó. Também nitrogênio no meio de carbonos, heterogêneo. E aqui, né, gente, nós conseguimos classificar também já mais um ponto. É uma cadeia o quê? Heterogênea e normal. É uma cadeia heterogênea e normal. Aqui é uma cadeia heterogênea e ramificada, olha lá, ó. É uma cadeia heterogênea e ramificada. Então, já conseguimos definir e classificar dois pontos aqui, referente a normal e ramificada, tá? Nós podemos também classificar no grupo de saturada e insaturada. Então, vamos lá. Saturada vai ter só simples ligações ali no meio, tá, gente? Então, eu não tenho mais nem, eu não tenho dupla, não tenho tripla, só simples ligação. Então, quando a gente fala assim, essa é uma cadeia saturada, eu tô falando o que para você? Ali no meio, entre carbonos, mesma coisa lá que funciona pro heteroátomo, tá? Entre carbonos, eu só vou encontrar simples ligações. Então, aqui, ó, só tem simples ligações. Daí, você olha ali em cima, né? Ai, mas tem uma dupla. A dupla está entre carbonos? Não. Então, é uma cadeia saturada. Olha alguns exemplos. Pegadinha aqui também, ó. A dupla não está entre carbonos. Eu só tenho ligações simples entre carbonos, ó. Então, é uma cadeia saturada. Mesma coisa aqui, ó. Cadeia saturada. Eu só tenho simples ligação entre carbonos. Mesma coisa aqui, ó. Ah, mas eu tenho uma dupla. A dupla está entre carbonos aqui? Não, ó. Aqui é um carbono e aqui é um nitrogênio. Não está entre carbonos. Então, continua saturada. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. Veja que nós já conseguimos classificar aqui, ó. Isso seria uma cadeia o quê, gente? Normal ou ramificada? Normal, porque isso aqui não é carbono, então normal. Seria uma cadeia homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque eu tenho heteroátomo entre os carbonos. E seria uma cadeia saturada. Aqui é a mesma coisa, ó. Cadeia normal, saturada e homogênea, porque o nitrogênio não está entre carbonos. Aqui, né, gente, ó, cadeia normal reta, saturada e homogênea também, porque o oxigênio não está entre carbonos. Aqui, cadeia normal,
Ó a ramificação do carbono aqui. Cadeia ramificada, saturada, certo? E completamente homogênea, né? Olha que bonitinha, totalmente homogênea. Então, são 3 grupos aí que a gente já consegue classificar. Só que nós também temos as insaturações. Vocês vão ouvir bastante nas próximas aulas, né? Esse nomezinho, insaturação. Insaturação, é uma cadeia insaturada. O que vai ser uma cadeia insaturada? Que possui entre átomos de carbono, tá? Isso eu estou falando entre átomos de carbono, galera, por favor. Veja que esse entre átomos de carbono, ele funciona tanto para, tá? A parte de insaturações e saturações, quanto a parte lá do heteroátomo. Então, é muito importante que você tome bastante cuidado em relação a isso. Então, olha lá, a cadeia insaturada possui, né, duplas ou triplas ligações no meio, entre carbonos. Então, quando você for ver lá a molécula, você vai ver que tem duplas ou triplas ligações. Isso é uma cadeia insaturada. Olha os exemplos que eu coloquei, ó. Tá entre carbonos, ó, entre carbonos. Vamos ver mais alguns, ó. Veja essa cadeia aqui, ó. A dupla está entre carbonos, cadeia insaturada. Aqui a mesma coisa, ó. A dupla está entre carbonos, cadeia insaturada. Mesma coisa aqui, ó. A tripla está entre carbonos, também insaturada. Aqui também. Se eu não tivesse essa dupla aqui, ó, tá, galera? Ela seria uma cadeia o quê? Saturada, porque isso aqui não está entre carbonos, mas esse está entre carbonos. Então, torna-se insaturada. E essa aqui também. Ó, a gente consegue classificar agora todos eles. Essa primeira cadeia seria uma cadeia o quê? Normal, normal ou ramificada? Ramificada, porque eu tenho esse cara aqui. Homogênea ou heterogênea? Só tem o carbono e hidrogênio. Então, homogênea. E, como eu tenho insaturações entre carbonos, insaturada. Olha essa daqui, ó. Essa é um bom exemplo para pegadinha. Cadeia insaturada, homogênea ou heterogênea? Homogênea. Por que homogênea? Oxigênio está entre carbonos? Não. Então, homogênea. E, por último, né, gente? Normal ou ramificada? Normal, não tem nenhuma ramificação. Essa seria uma ramificada, essa seria uma normal. Então, veja, a gente já consegue ir classificando, beleza? Então, os 3 grandes grupos dentro das cadeias abertas ou alifáticas. Normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, tá? Lembra do heteroátomo lá na heterogênea? E saturada e insaturada. São os 3 grupos que a gente pode aí classificar as cadeias abertas ou alifáticas, beleza? Vamos treinar um pouquinho? Olha lá, o ácido adípico, tá? Então, o ácido adípico, matéria-prima para a produção de nylon, apresenta cadeia carbônica, saturada, homogênea, ramificada, vamos ver. Gente, é uma cadeia saturada ou insaturada? Pensa comigo. Eu só tenho simples ligações entre carbonos. Essa dupla aqui, ó, ela não está entre carbonos. Então, é uma cadeia o quê? Saturada. Beleza. É uma cadeia homogênea ou heterogênea? Que ele dá aqui como opção, né? É heterogênea, porque tem aqui oxigênio. Opa! O oxigênio está entre carbonos? Ele não está entre carbonos, galera. Se o oxigênio não está entre carbonos, automaticamente, ó, entre carbonos eu só tenho carbonos e hidrogênios, é uma cadeia homogênea. E é normal ou ramificada? Mesmo erro. Você olha isso aqui e vê como uma ramificação. Se fossem carbonos pendurados aqui, daí tudo bem, seria uma ramificação, mas não são, ó. Então, é uma cadeia normal. Então, resposta, né, gente, seria saturada, homogênea e cadeia normal. Tudo bem? Tranquilo? Estão aquecendo? Olha essa daqui. Dá uma paradinha no vídeo. Respira fundo. Pega todos os aprendizados que a gente viu agora nessa aula. Para um pouquinho. Parou? Volta comigo agora aqui. Como você resolveria essa questão? Olha lá. Tenho toda a cadeia, ele pergunta, essa cadeia carbônica é classificada como? Veja que aqui ele coloca, né, alicíclica. Gente, alicíclica, tá, é um outro nome para a cadeia fechada, então não se preocupe, tá? A cadeia fechada a gente vai ver lá na próxima aula. Olha lá, vamos ver. Eu sei que é uma cadeia acíclica, ou seja, aberta, né? Então é uma cadeia aberta, ela tem várias extremidades. O primeiro ponto que eu passei para vocês lá nessa aula. Qualquer coisa, dá uma voltada lá no vídeo. Então, é uma cadeia aberta porque ela tem várias extremidades. Ela não tem nenhum ciclo fechando essa cadeia. Olha lá, galera.
Beleza, então ela é uma cadeia aberta. Ela é normal ou ramificada, que são as opções aqui que a gente tem. Veja, para ela ser normal, ela não pode ter nenhum átomo de carbono pendurado na cadeia. Mas olha isso aqui, ó. Opa, aqui também, ó. Veja, gente, certo? Ou seja, o que eu tenho ali, gente? Uma cadeia ramificada. Eu tenho átomos de carbono pendurados na cadeia, certo? Então, uma cadeia ramificada. Beleza. A partir do momento que a cadeia é ramificada, vamos ver se ela é saturada ou insaturada. Opa, eu tenho duplas ligações entre carbonos, né? Aqui também, ó. Se eu tenho uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos, isso classifica como insaturada. Se só fossem simples ligações entre carbonos aqui, daí seria uma cadeia saturada. Mas eu tenho, então, insaturada. E homogênea ou heterogênea? Gente, esse é a grande pegadinha. Você olha para isso daqui, ó, o OH, e fala, opa, é oxigênio, é heteroátomo, é heterogênea. Mesma coisa da saturação e da insaturação. Para ser heterogênea, o heteroátomo, que pode ser oxigênio, enxofre, nitrogênio, depende, ele tem que estar entre carbonos. Esse oxigênio está entre carbonos? Não. Então é uma cadeia o quê? Homogênea, ó. Eu não tenho nada aqui, ó. Só tenho carbono e hidrogênio. Então classifica-se como uma cadeia homogênea. Então ficou lá, né? Acíclica, que é uma cadeia aberta, uma cadeia ramificada, insaturada e homogênea. Resposta letra B, ok? Galera, eu peço que vocês deem uma boa estudada nisso, retomem esse vídeo, é uma parte extremamente importante e crucial da química orgânica. Classificação, gente, das cadeias é um dos conteúdos aí que estão sendo bem abrangentes nos vestibulares. Então dá uma olhadinha no material, retoma esse vídeo, que esse vídeo, olha, de coração é bem importante, tá bom? Um grande beijo para vocês, nos vemos nas próximas aulas.